Boa noite, meu nome é Matheus Guilherme Celestino e eu estarei apresentando a resolução da questão 1 da atividade de recuperação continuada da matéria de acionamentos elétricos. Bom, vamos lá. Aqui temos o enunciado. Iremos calcular o intervalo de variação do ângulo de disparo com α1 e α2 para o sistema operar a carga com velocidades no intervalo de 150 RPM e a máxima velocidade possível. Bom, e depois iremos esboçar as curvas características da velocidade RPM pelo torque, de modo do motor e da carga, indicando os pontos de operação P1 e P2, referentes aos ângulos de disparo, determinados no item anterior, e demonstrar se o ponto de operação P2 obtido resulta em operação estável, pelo método gráfico e pelo método algébrico. Bom, aqui está as especificações do nosso motor. Para determinarmos os ângulos de α1 e α1 e α2, iremos utilizar a equação da tensão média na saída do retificador para o modo de condução contínua. Sendo aqui a equação, manipulando ela, teremos aqui que α vai ser cosseno de VA vezes π sobre 2Vm. Vm é a tensão de pico, que é igual a raiz de 2 vezes a tensão de entrada. Bom, para determinar o α, a gente vai ter que encontrar a tensão de armadura VA, que ela pode ser encontrada a partir da equação de força contra eletromotriz, que é essa daqui. Assim, o parâmetro que nos falta é a da corrente da armadura, que ela pode ser determinada através da equação do torque, sendo essa daqui. E esse torque, a característica dele foi dada no enunciado, que vai ser igual a 25 mais 0,01 ômega ao quadrado. Agora, substituindo os valores para determinarmos o α referente ao ponto 1, teremos 15,708 radianos por segundo para a velocidade. Assim, encontrando o torque, vai ser 27,47 Nm, corrente de armadura, tensão de armadura para o ponto 1, e assim teremos que o nosso α1 vai ser igual a 79,22 graus. Bom, a gente sabe que a velocidade é diretamente proporcional à tensão de armadura, ou seja, a velocidade máxima ou velocidade nominal se dará quando a tensão de armadura for máxima. Desse modo, temos aqui a relação de proporcionalidade entre a velocidade e a tensão de armadura. Se a gente vai ter a máxima tensão de armadura para um ângulo zero, pois o nosso cosseno de α vai ser igual a 1. Assim, teremos que a nossa tensão de armadura vai ser igual a 2Vm sobre π. Portanto, o nosso α2, para o ponto 2 de operação, vai ser de 0 graus. Assim, o nosso intervalo de variação do ângulo de disparo vai ser entre 0 e 79,22 graus. Bom, agora para esboçar as curvas características da velocidade pelo torque, primeiramente iremos determinar o α2 e o ômega2 e o torque 2, ou seja, a velocidade e o torque para o nosso ponto de operação 2, partindo da tensão de armadura que nós havíamos determinados anteriormente, nós vamos poder calcular a nossa velocidade, manipulando também as equações referentes à força contra a eletromotriz e as demais equações, chegando então num sistema de segundo grau. Resolvendo ele, teremos que a velocidade viável, para o nosso sistema vai ser de 95,202 radianos por segundo. E com isso nós vamos poder determinar nosso torque, que vai ser igual a 115,65 Nm. Agora iremos esboçar, portanto, teremos o esboço da nossa figura, sendo esses aqui, com a nossa curva ascendente, referente à carga, e duas curvas descendentes, referente aos pontos de operação, referentes aos nossos α1 e α2. Cortando então a curva da nossa carga, determinando então nessas intersecções os pontos de operação 1 e 2. Bom, analisando a estabilidade do ponto P2 pelo método algébrico, a gente vai ter que, para o ponto de operação ser estável, a variação do torque na carga em relação à velocidade deve ser maior do que a variação do torque do motor em relação à velocidade. Com isso, calculando esses dois parâmetros, com os dados que nós já obtivemos anteriormente, nós vamos ter que o sistema é estável aqui.
1,904 maior do que menos 2,778. Agora, pelo método gráfico, a gente tem que duas situações. Vamos imaginar que houve uma perturbação que aumentou a velocidade. Com isso, quando se há essa perturbação aí de aumento de velocidade, teremos que, como o torque da carga vai ser maior do que o torque do motor, gera-se um torque resultante negativo, forçando a velocidade a retornar ao ponto P2. E para um caso em que há uma perturbação que diminua a velocidade do nosso sistema, teremos que o torque do motor vai ser maior do que o torque da carga. E como o torque do motor supera o da carga, o sistema acelera de volta ao ponto P2, validando então a estabilidade do nosso ponto de operação.